Olá pessoal, estamos aqui de volta para fazer o estudo da obra Como Amar uma Criança de Janusz Korczak. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 11, mas antes de eu entrar aqui, vou fazer um convite a vocês. Dia 1º de maio, eu, Alessandra Reino, aqui no canal Psi, no Instagram, nós vamos fazer um bate-papo sobre um assunto muito importante, urgente, necessário. Nós vamos falar sobre Maio Laranja, essa campanha para a conscientização. Precisamos ter consciência para fazer o enfrentamento contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, estão todos convidados e nós vamos fazer um bom bate-papo para pensar em nós adultos, como que nós, pais e mães responsáveis, cuidadores, podemos fazer na educação das nossas crianças para que elas sejam amadas e não violentadas. No item 11, hoje, começa com: o grito do filho é uma surpresa dolorosa na vida da jovem mãe. Veja que ele está colocando a jovem mãe, a mãe que é inexperiente, a mãe iniciante, a mãe, na verdade, que é a mulher que está se tornando mãe. Não vamos pensar que a maternidade é algo que nasce quando nasce bebê, né? É algo que já está pronto, nesse sentido que eu quero dizer, né? Nós nos tornamos mães na relação, nesse encontro com aquele serzinho especial, único, é que nós vamos nos tornar pais e mães também especiais e únicos. É uma relação muito íntima, particular e inigualável. Não existe outra. Pode ter muitos filhos, não vai ser igual. Né? A gente não vai educar igual, não vai ser uma mãe igual para todos eles. Até a gente pode achar isso. Antigamente se dizia, até eu lembro da minha avó falava isso, que ela criou os filhos de forma igual. Né? O que ela queria dizer com isso? E que ela não teve ali os seus preferidos, né? Ela não fez de um o eleito, né, o especial, preterindo os outros. Ela quis dizer de uma certa justiça no seu amor, na distribuição do seu afeto, da sua atenção. Dava para entender que essa era a intenção, mas a forma como ela lidava com um e com o outro não era a mesma, não poderia ser a mesma, porque são pessoas diferentes, são crianças diferentes. Então, o que a gente pode dizer? Se eu ofereci uma maçã, que eu lembro do meu pai falar isso, quanto que eles tinham dificuldade de obter, né, certos alimentos, famílias pobres, então chegava uma maçã, e a minha avó cortava e dava um pedaço para cada um. Então é nesse sentido de que eu fiz igual. Eu dei um pedacinho de maçã para cada um de vocês. Eu não dei uma maçã inteira para um e não dei, né, para outros. Dá para compreender nesse discurso de um cuidado igual para todos, que ela tentou oferecer as mesmas condições, né, de atenção, de cuidado, de educação, de escolaridade, alimentos, de uma forma que todos tivessem acesso, né, não privilegiando um. Mas aí a gente vê que nós vamos nos tornar pais e mães nessa relação com aquela criança, com aquele encontro. E essa mãe jovem, inexperiente, pode se assombrar, se assustar, né, com o grito do filho. Que grito é esse? O que ele está anunciando? O que essa criança pede quando ela chora?
ela sabia que as crianças choram. Então, nós sabemos que as crianças choram, né? É natural, ok. Mas está chorando por qual razão? O que esse choro está me comunicando? Qual é a necessidade, qual é o desconforto dessa criança? Isso nos assusta, porque é uma descoberta que nós temos que fazer a partir desse contato, dessa experiência, dessa observação. Temos que estar atentos ali à criança, ao comportamento dela. E aí ela se depara com o quê? Segundo o Korczak, as mães têm essa surpresa com o choro do bebê, porque a pergunta é por qual motivo essa criança chora? Se o que eu espero é que ela sorria. Isso é muito importante da gente discutir, inclusive quando a gente faz o estudo sobre trauma, porque existe uma ideia de que nós temos que fazer as nossas crianças felizes o tempo todo, tendo que atender às necessidades dela. A criança não pode ser frustrada, a criança não pode ser traumatizada, ela tem que estar feliz e sorrindo o tempo todo. Então, isso é algo que nós temos que discutir. Tem uma estudiosa, Diane Heller, ela tem um livro, The Power of Attachment, que fala sobre o poder do apego, né, do vínculo. Ela está estudando a teoria do vínculo de John Bowlby, e ela traz essa discussão. Né? O que acontece que nós temos uma ideia que é uma falsa ideia de que essa criança tem que estar feliz o tempo todo. Acontece que é o seguinte: a gente não deve, por outro lado, deixar a criança chorando o tempo todo. O nosso comportamento deve ser de quando a criança manifesta algum desconforto, ela chora, ela está nos convocando, ela está nos chamando e ela precisa receber essa atenção. Não quer dizer que a gente vai saber dar conta, né? Mas é estar ali presente para dar atenção, para tentar descobrir qual é a necessidade dela, porque há uma necessidade. É diferente de atender a todas as vontades, todos os caprichos. Isso é ser permissivo, e nessa permissividade uma falsa ideia de que a criança vai ser feliz. A criança que é criada com permissividade, ela não se torna uma criança feliz. Ela se torna uma criança até intolerante. Ela se torna uma criança que depois vai se frustrar, porque tudo que ela recebe do pai e da mãe, ela acha que ela vai receber do mundo. E não é, ela vai encontrar as barreiras, os nãos, os desafios, e que ela não vai estar preparada se nós não tivermos ali uma educação pautada em limites respeitosos, né, dentro de um contexto, dentro de uma proposta adequada, equilibrada de educação. E é isso que nós estamos buscando aqui também. Então, essa mãe que vai se imaginar uma mãe perfeita, que ela vai poder educar, né, das melhores formas, com os métodos modernos, vai arranjar um bom médico para essa criança vai estar coberta de toda atenção, de todo carinho, de tudo. Então, ela não vai ter motivo para chorar. Essa é a ideia aqui que ele traz. Ela vai estar feliz o tempo todo, satisfeita o tempo todo. Então, a surpresa, principalmente quando ele coloca aqui à noite. À noite, essa mãe vai se recolher, cansada, para o seu repouso. E ele fala, quanta ingenuidade dela tentar dormir e achar que vai ter um sono tranquilo, que a sua criança feliz vai dormir a noite toda também tranquilamente. E há muitos mistérios nessa relação, e vem o grito despótico da criança,
que quebra o maravilhoso silêncio. Ela exige, se queixa, pede que a ajudem. E a mãe não compreende. Cuide dele! É isso que está sendo gritado, né? Cuide! E ela diz, eu não posso, eu não quero, eu não sei. Olha, são 3 elementos importantes. Eu não posso, está falando de um sentimento, de uma incapacidade. Eu não quero, porque naquele momento ela quer fazer outra coisa, ela quer descansar, ela quer dormir, ela quer cuidar também dos próprios interesses. E eu não sei, então, uma coisa que nós vemos que é muito comum, os pais, eles precisam saber, buscar conhecimento. Se eles não sabem o que fazer com a criança, eles precisam estar com a criança, aprender com a criança, observar a criança. E, tendo mais dificuldade, buscar profissionais que orientem, né? E esse grito que surgiu no meio da noite, que anuncia um longo combate entre 2 vidas, né? Porque a mãe e esse bebê, essa mãe que também quer descansar e ela não sabe o que fazer, e aí ele vai para as concessões, as renúncias, os sacrifícios, né? Para uma criança que está reivindicando seus direitos, uma criança que está, através do choro, solicitando alguma coisa. E às vezes é que esteja ali em contato com a mãe. Por que essa criança, quando nasce, precisa dormir afastada do corpo materno? Então, a gente precisa pensar que talvez nesses momentos iniciais da vida de um bebê, precise, sim, do contato, né, de colo, de pele-pele e muito mais, observação, porque ali a gente está falando, né, de um nascimento de um embrião psíquico, como Montessori fala. Né? O embrião ali, o biológico já se formou, esse corpo já se formou e nasceu. Agora nós precisamos cuidar também de um embrião psíquico, dessa formação do psiquismo dessa criança, desse bebê. Então, ela precisa estar junto ali. Tem que ter uma sensibilidade também para essa mãe. Ele termina aqui o item dizendo, eu também sofro. Essa mãe também sofre. Essa mãe também precisa de ajuda. Essa mãe também tem que ser observada pelas pessoas que estão ao seu entorno. Então, o companheiro, companheira, pai, mãe, a família, os amigos, rede de apoio, até os profissionais de saúde, então médico pediatra e ginecologista, né? Enfim, os profissionais de saúde que precisam cuidar dessa mulher, precisam perceber, né? Não é só olhar para o bebê que nasceu, é olhar para essa relação e olhar para essa mulher que está ali se tornando mãe, como que ela está, quais são as emoções dela, quais são as dificuldades dela, ela precisa ser acolhida, precisa ser amparada, para que ela não entre em sofrimento também. Tá certo? Então, te vejo no nosso próximo encontro.